Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? Então eu quero começar falando que existem várias coisas importantes para eu e você entendermos, principalmente nesse tipo de relacionamento chamado pais e filhos, né? E que todas as vezes que eu e você precisamos entender algo importante, a gente tem que buscar aquele que sabe todas as coisas para podermos entender as coisas que são importantes. Então, se nós estamos falando de um relacionamento de pais e filhos, o primeiro relacionamento que nós temos que ver é o relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho. Qual é o que Deus Filho, Jesus Cristo, fez? O que Ele falava que fazia? Como Ele se comportava? Isso determina muito como os filhos devem ver os pais e também como eles devem se comportar. E também a forma como Deus Pai tratou Deus Filho é a forma como eu e você, como pais, agora eu me incluo mais do outro lado aqui, que nem eles falaram, eu tenho 3 filhos. E a gente acabou de descobrir que falta 3 anos e meio para a primeira participar do Junad. Já pensou? Daqui 3 anos e meio eu tenho um filho no Junad. Então você que me viu crescer aqui na igreja, você está velho, né? Mas a gente tem que ver a gente tem que ver o que Deus Pai, o que Deus Filho e Deus Pai falam a respeito desse relacionamento. E um dos textos que eu peguei, por exemplo, em João capítulo 6, versículo 38, diz o seguinte, João 6, do 38 ao 40, a gente vai ler o que eu gostaria de ler aqui, e diz o seguinte, pois desci do céu, olha, quem que desceu dos céus? Jesus. Então Jesus está nos explicando como Ele se comportava, o que Ele veio fazer. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade. Algum de vocês como filhos já quiseram fazer a sua própria vontade? Filho vai dormir, eu não. Filho vai escovar os dentes, eu não. Filho vai tomar banho, daí tranca a porta do banheiro, liga o chuveiro, mas não entra debaixo do chuveiro. O quê? Quem faz isso? Mas olha que Jesus, Deus Filho, está falando, eu não vim fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, e que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai, e aí agora sim, então Jesus está dizendo o seguinte, eu vim fazer a vontade não apenas daquele que me enviou, eu vim fazer a vontade de alguém que é mais importante do que, não é apenas alguém que fez algo por mim, ou me enviou, ou me deu uma orientação, Ele é o meu Pai. Então porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha o que nós estamos aprendendo aqui, que o relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho tem não somente orientações de Deus Pai, mas tem uma educação a Deus Filho. O Filho então ele olha os padrões daquilo que é a vontade do Pai, e as pessoas podem perceber o Pai no próprio Filho. Muitas vezes eu e você, pais, nós queremos culpar os nossos filhos por aquilo que eles estão fazendo ou como estão se comportando, não é mesmo? Você já passou por isso? Ele anda tão irritado. Será que é o filho que anda irritado? Ou será que é o padrão que ele está vendo? É porque o texto que a gente está vendo aqui, está lendo aqui, ele está dizendo que ele vê o Pai, ele conhece o Pai, e o padrão da vontade do Pai, e ele executa aquilo que o Pai executa, e as pessoas veem no Filho o Pai. Então eu e você como educadores somos aqueles que devemos não só dar as ordens e revelar a vontade certa, mas nós também somos o padrão de comportamento para que quando as pessoas vejam os nossos filhos, eles possam ver também a nós. Já viu mãe não fica toda feliz quando a professora chega e fala assim,
seu filho se comportou muito bem na escola, o seu filho se comportou, fez todas as tarefas, a mãe não fica toda feliz pensando, nossa, fui eu que fiz isso. Só que quando a professora chega e fala assim, nossa, ele está muito irritado, está batendo nos amiguinhos, está xingando os outros, a mãe não fala, nossa, fui eu que fiz isso. Percebe? Então, aqui a gente já aprende um grande padrão e grandes lições a respeito do relacionamento entre pais e filhos, né? Os filhos devem estar sujeitos aos seus pais, conhecer a vontade dos seus pais, obedecer às ordens dos seus pais, às direções dos seus pais, né? Com todo amor, carinho, entendendo o que o pai tem a dizer, mas também nós aprendemos que aquilo que o filho está revelando, aquilo que o filho está se manifestando, é porque ele está vivendo ao ver o seu pai, ao ver o comportamento em casa. Então, tem todos os tipos de exceções, eu sei, mas existe também uma verdade a respeito de o pai ser um exemplo ao seu filho, né? O pai ser um modelo ao seu filho, o pai poder educar o seu filho, e esse é um privilégio que nós temos, né? O que você acha, Luiz? É um privilégio ou não é? 100%, 100%. Até porque ele reflete a natureza do Pai. A palavra de Deus diz, assim como Ele é, nós somos. Então nós temos o privilégio como pais de receber a natureza divina e de Deus, nesse momento, nessa situação, eu não sei o que fazer. Meu filho está fazendo um escândalo porque eu dei o copo verde e ele queria o copo azul. E sabe aquelas coisas assim? Ou às vezes até por coisa pior. Mas, pai, não é a questão do quanto você está fazendo, o quanto você está deixando de fazer, é o quanto você está decidindo se entregar à vontade de Deus. O quanto você está decidindo receber a natureza do Pai. Deus, eu não consigo. E eu percebi que esse é o segredo da vida mesmo, de não sou eu que vou deixar meus filhos educados ou mal educados, não sou eu, é o quanto eu exponho eles à verdade de quem Cristo Jesus é, ou enquanto eu deixo às vezes de expor a verdade de quem Cristo Jesus é na minha casa. Por isso, Deus, a situação está caótica, eu não aguento mais, eles estão brigando, eles estão se atacando coisa, mas Deus, que seja feito em mim conforme a sua vontade, que seja feito na minha casa conforme a sua vontade, que não seja eu falando, mas que seja você, que não seja eu educando, mas que seja você, que eu possa apontar os meus filhos na sua palavra, através da sua palavra, que eu possa apontar os meus filhos para a sua palavra, porque a nossa educação, por melhor que ela seja, militar, ou por mais largada que você seja, você nem vê teus filhos, tanto faz. Tudo isso vai ficar, vai morrer, vai apodrecer. Mas a palavra de Deus permanece. É somente ela que pode frutificar, é somente ela que pode dar crescimento, é somente ela. Então, quando Rômulo fala realmente essa conexão de Deus Pai e Deus Filho, tem um motivo disso tudo. Não é só porque ele achou bonito fazer tudo isso. Isso é acessível a nós. Às vezes a gente pode não achar fácil. Por quê? Porque eu quero fazer minha vontade como filha e eu também quero fazer a minha vontade como esposa. Eu quero fazer a minha vontade por quê? Porque eu quero. Quem aqui não quer? Mas não é a respeito do que eu quero. E a gente tem o costume, às vezes, de achar, né, que o oposto de amor é o quê? Ódio. Mas não é. O oposto de amor é o quê? Egoísmo. Porque se eu estou fazendo aquilo que eu quero fazer, eu deixo de servir, de perguntar para você o que você gostaria, como que eu posso te servir da melhor maneira. E isso cabe ali numa educação também. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Ou às vezes o filho também, pô pai, pelo amor de Deus, me deixa fazer isso, me deixa fazer isso. Mas não é a respeito disso, é a respeito de como que você pode servir ele da melhor maneira. Como que você pode estabelecer o reino de Deus naquela situação. Como que você pode revelar a natureza de Cristo Jesus naquela situação. Então é esse os segundos que você tem, não é um mantra que você precisa encoar, sabe, vai sair algo sobre você, você vai saber como lidar. Não, você precisa de, tipo assim, Espírito Santo, que não seja eu agindo agora, mas fala, Senhor, Ele vai direcionar você. Amém? Amém. Você faz isso, Rômulo? Eu faço. Tem um Jesus, quando nos ensina a lidar, eu estava querendo fazer toda uma introdução, sabe? Falar do relacionamento. Você já foi logo... Ai, gente, é sempre assim, tá? Prazer, você já foi logo na minha conclusão. Já, agora eu estou perdido aqui. Misericórdia, está repreendido. Mas Jesus, quando Ele fala a respeito de crianças, eu e você temos a tendência de pensar o seguinte. Tem um versículo no Antigo Testamento que diz assim, que fala que nós devemos educar a criança no caminho que ela deve andar.
e essa criança jamais se desviará desse caminho. Quantos de vocês já ouviram falar dessa palavra? E quantos de vocês estão se esforçando para tentar educar o seu filho nessa palavra? É bom que vocês são sinceros, ninguém então. Deixa eu te tirar um peso das suas costas, assim, gigantesco, gigantesco, gigantesco. Depois que Jesus Cristo fez o que fez, Ele ensinou a gente a educar os filhos de uma forma diferente desse versículo. Ele não diz mais, ensina a criança no caminho que ela deve andar e ela jamais se desviará nele. Porque assim é você que tem que ficar forçando, né? Filho, se você não lê a Bíblia, você não sei o quê. E aí você começa a criar consequências para aquilo que o filho não faz, porque o filho ainda não compreende todas as coisas espirituais. E aquela coisa toda, você quer dar castigo porque ele não leu a Bíblia. Você quer dar castigo porque ele... E aí ele fica com medo do castigo, então também não faz nada, ele fica fugindo daquilo ali. Mas Jesus, quando ele vai falar sobre educação de filhos, ele diz o seguinte: deixe vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Ou seja, toda pessoa já está procurando a Jesus. E eu e você tentarmos moldar Jesus em alguém, nós não vamos conseguir. Tentarmos obrigar a seguir um caminho, nós não vamos conseguir. Você já cansou de tentar, você segue a blogueira tal, agora eu vou falar com as mães, porque ela tem um método muito legal de como educar os filhos. Aí você tenta começar a aplicar aquilo na sua casa. Vou fazer o quadrinho da disciplina. Tem algumas que riem porque já tentaram. Aí passa 6 meses, passa 3 meses, não sei nem se dá 3 meses. Você já está cansada do quadrinho da disciplina, você nem sabe que dia é, que semana que está, que disciplina ele fez, que ele não fez. Você já cansou daquilo, você pega outra blogueira. Não, vou seguir aquela outra pessoa. E tenta colocar outro método, e tenta colocar outro método, e tenta colocar outro método, para tentar moldar a criança, para que ela nunca mais se desvie. Olha o peso que você traz para cima de você mesmo. Você está pensando assim, nossa, aquilo que eu fizer para essa criança, vai determinar a vida dela inteira. Não é isso que você está pensando quando você crê nessa palavra? Aquilo que eu fizer por essa criança, por esse ser humano aqui, vai determinar a vida inteira dele. Agora me diga você, pai e mãe, quantos de vocês são exatamente aquilo que o seu pai educou você a ser? Então por que você quer carregar esse peso de criar um ser humano da sua forma, da sua maneira, Não existe motivo para isso. Jesus diz, deixe vir a mim as criancinhas, deixe ele carregar esse peso, deixe ele carregar essa responsabilidade de ensinar o seu filho, de moldar o seu filho, de ministrar a vida do seu filho. Como que você faz isso? Expondo ele a Jesus. Aí você vem na igreja, o que você faz? Leva na IBI, leva lá na escola infantil, na igreja, para eles poderem aprender a palavra de Deus. Não, mas o meu filho não, meu filho ele é mais especial, ele não vai lá na IBI, ele vai ficar aqui comigo porque sou eu que educo ele. Pronto, você vai sofrer. Deixa eu dizer qual é o final desse caminho. Todo caminho egoísta é caminho da carne, todo caminho da carne termina em morte. Você vai perder o relacionamento com seu filho, ou você vai perder o seu filho, ou você vai perder alguma coisa aí nesse relacionamento com o seu filho. Mas se você levar a Jesus, Jesus é responsável por dar a vida a ele. E quem é mais especial para dar vida, você ou Jesus? Quem? Quem? Jesus. Então você, pai, que traz o seu filho aqui, no TIM, você está de parabéns. Você deixa ele aqui com o líder do grupo familiar, você está de parabéns. Não imagine que os líderes vão educar seus filhos, ele está muito briguento lá na escola, conversa com ele, pastor. Daí tudo vira pastor, faz isso, pastor faz aquilo, pastor resolve para mim, pastor, porque eu também não conduzo ele a Jesus. Nós temos que conduzir os nossos filhos a Jesus, e isso tira um peso das nossas costas, no pensamento de como educar os nossos filhos. Deixe vir a mim as criancinhas, deixe o seu filho ir até Jesus. Deixe o seu filho se aproximar de Jesus, e Jesus é capaz
de ministrar a vida do seu filho. Jesus é capaz de trazer novos modelos mentais para o seu filho. Amém. Jesus é capaz de ministrar a vida deles a ponto de eles criarem uma mentalidade de reino. Só Jesus é capaz. Amém. Então, quanto mais a gente expõe os nossos filhos a Jesus, mais eles crescem na estatura do varão perfeito, em graça e conhecimento. E esse é o crescimento que importa. É o crescimento diante de Jesus. Então esse foi mais um GADES, mais um episódio. Graças a Deus é sexta-feira. Eu quero convidar você a curtir sempre os vídeos, a acompanhar a gente pelo canal Aba TV Brasil, toda sexta-feira no YouTube, às 18 horas, e também pelo Spotify, Rômulo Carvalho. Você pode encontrar lá toda sexta-feira ao meio-dia um novo episódio. Continuem abençoados.